Amém. Acordai, acordai, despertai, despertai. O Senhor não tardará. Essa das antigas, né? Mas tem tudo a ver com o que o Senhor Jesus vai nos ensinar pela palavra dele nessa noite. Abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 59. O rei voltará entre o confronto e a decisão. Entre o confronto e a decisão. O Senhor não tardará. Eis que cedo vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Como parece que está demorando, né? Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 49 ao 59. Amém? Vamos ver com fé a palavra do Senhor. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem que eu gostaria que já estivesse aceso. Mas existe um batismo pelo qual eu tenho de passar, e como me angustio até que o mesmo se cumpra. Vocês pensam que eu vim para dar paz à terra? Eu afirmo a vocês que não. Pelo contrário, eu vim trazer divisão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2, 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora, nora contra sogra. Jesus disse ainda às multidões: quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, logo dizem que vai chover, e assim acontece. E quando notam que sopra o vento sul, dizem que fará calor, e assim acontece. Hipócritas, vocês sabem interpretar a aparência da terra e do céu, mas não sabem discernir essa época. E por que não julgam também por vocês mesmos o que é justo? Quando você for com o seu adversário ao magistrado, faça o possível para chegar a um acordo com ele enquanto vocês estão a caminho, para não acontecer que ele arraste você ao juiz. O juiz entregue você ao oficial de justiça e o oficial de justiça ponha você na prisão. Digo-lhe que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Amém? Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Fala conosco, Senhor, mais uma vez por ela. A tua palavra que nos desafia, que nos tira da zona de conforto, mas que nos aponta o melhor caminho para vivermos de acordo com a tua vontade. Fala, Senhor, mais uma vez nos nossos corações. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo, seu Filho. Amém. Amém. Você já ouviu aquela famosa expressão? Lá em casa a gente conversa. Conhece, né? Conhece muito bem, né? Ou você já ouviu, ou você já disse isso muito, não é, Cristina? Lá em casa a gente conversa. Essa frase resume muito bem o que Jesus está dizendo aqui. Na frase aí, a criança apronta em público, faz coisas erradas, a mãe olha, não fala alto, não faz escândalo, só diz a frase: lá em casa a gente conversa. E pronto, a paz da criança foi embora. Porque ela sabe o que isso significa. Não é que o problema foi resolvido. Não é que a mãe esqueceu e passou a mão na cabeça e deixou para lá a arte que a criança fez. Não é que ficou tudo bem. É só que o acerto de contas vai ficar para depois. Na hora que chegar lá em casa, não é? E agora, existe uma coisa entre o erro e o castigo. O caminho para chegar até em casa. O tempo presente até o momento de chegar em casa.
É nesse caminho que a criança tenta dar um jeitinho de escapar do castigo, não é? Ela muda o comportamento, ela fica quieta, ela tenta agradar a sua mãe, ela tenta de alguma forma reverter a situação. Por quê? Porque ela não quer receber o castigo a hora que chegar em casa. Porque ela sabe muito bem que se chegar em casa sem resolver, já era, acabou. Aí vai vir o castigo. Quando a porta fechar, vai vir o acerto, vai vir o juízo. Vai vir o quê? A consequência dela ter aprontado contra a mãe lá fora. Jesus pega uma imagem muito parecida com essa. E ele aplica na nossa vida diante de Deus. Jesus está dizendo, você está no caminho. E existe uma conta pendente. Existe um acerto que você precisa fazer. Existe um encontro com o juiz que está marcado. E a pergunta é, o que você vai fazer enquanto ainda você está no caminho? Porque se chegar lá no juiz sem resolver, não tem mais o que fazer. Então nós vamos analisar como que Jesus trata essa questão. Porque ele não apenas está falando sobre um acerto de contas futuro. Ele está mostrando o que está acontecendo agora. Ele está alinhando o coração dos seus discípulos para que eles não cheguem até o juízo de Deus. Enquanto você está no caminho, a graça de Deus está presente e Deus está agindo. O reino já chegou e isso não deixa ninguém neutro, confortável, intacto. O reino de Deus já chegou, expõe quem somos e exige uma decisão urgente antes que seja tarde demais. Mas antes de falar de urgência, a urgência de decidir, Jesus mostra que o encontro com Deus já começou a mexer com tudo. Com o coração, com as relações, com o jeito que a gente faz as coisas, com o jeito que a gente vive, com a nossa vida inteira. O reino não espera você chegar em casa para agir. Ele já entrou na história da sua vida enquanto você está caminhando por ela. E é por isso que o primeiro movimento de Jesus nesse texto é para nos confrontar. Os versículos 49 ao 53, o reino que confronta. Nesse momento do ensino de Jesus em Lucas, nós estamos vendo a subida de Jesus para Jerusalém. Jesus tem uma postura firme. Ele está ensinando os seus discípulos. Ele está confrontando fariseus que querem pegar Jesus em alguma coisa que ele falasse ou fazia, em algum tropeço. Jesus está lidando com as expectativas das multidões. É interessante lembrar que as expectativas daquele povo era que viria um Salvador. Eles estavam esperando a vinda do Messias, a vinda do Salvador. Eles conheciam as profecias de Isaías que falavam sobre o servo sofredor. Mas não era o servo sofredor que eles estavam esperando. Eles esperavam um guerreiro com espadas em punho, que reuniria um grande exército, que triunfaria contra Roma, que libertaria o povo, que trouxesse alívio para os problemas imediatos que eles estavam vivendo. Enfim, eles não estavam esperando um servo sofredor, eles estavam esperando um guerreiro, um militar que liderasse um exército, que criasse uma revolta ali. Eu não quero nem olhar para a geopolítica mundial de hoje, que está de ponta cabeças, né? Mas vamos pensar um pouquinho para a situação do nosso país. Os brasileiros estão todos na expectativa das eleições desse ano, né? Daqui a pouco, daqui a alguns meses, já começa a campanha eleitoral, já começa todo mundo querendo disputar o seu voto, e os brasileiros todos na expectativa, quem vai ganhar a eleição? Será que vai manter o mesmo governo? Será que vem um governo novo? Se mantiver, será que vai ser bom para mim? E se mudar, será que vai acontecer uma renovação? Porque as coisas não estão boas para mim, para minha família.
Será que se mudar vai melhorar? Ou será que se mudar vai piorar, então é melhor ficar do jeito que está? Esse é o pensamento de uma boa parte da população brasileira. Será que os preços vão cair? Será que as novas políticas vão gerar novos empregos? Será que eu vou ganhar mais dinheiro? Será que meu dinheiro vai ter mais poder de compra? Será? 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 A ansiedade toma conta e o coração fica cheio de dúvidas e expectativas. Pode ser que seja uma expectativa justa, porque a população pode estar sofrendo, mas não é uma expectativa correta sobre as coisas espirituais. Jesus começa esse texto quebrando esse tipo de expectativa, porque era a mesma expectativa que os judeus tinham naquele momento. O que o povo queria? O povo queria paz. O povo queria sair debaixo do jugo de Roma. Eles cresceram ouvindo sobre a promessa de um rei que viria, o reino da harmonia, do descanso, da vitória. Mas de repente chega o mestre, chega o rei diante deles e diz essa frase, a primeira do texto: eu vim lançar fogo sobre a terra. Isso sou estranho, não sou? Parece duro, não é mesmo? O que Jesus está dizendo aqui. Porque na Bíblia, fogo não é enfeite. Fogo não é coisa boa. Os que pedem por aí para Deus mandar fogo não têm nem ideia do que estão pedindo para Deus. Porque fogo é juízo. Fogo é castigo. Fogo é para limpar as impurezas. É Deus entrando em ação para expor, purificar e julgar o pecado. Jesus está dizendo, o juízo de Deus não é só algo lá para o fim. O reino de Deus chegou e o juízo de Deus também chegou. Na vinda do Filho do Homem, o reino de Deus é inaugurado e esse reino começa com separação de quem pertence e de quem não pertence ao reino. Começa com escolha. Começa com purificação, começa limpando o que não presta. E é para isso que entra o fogo. É exatamente por isso que Jesus fala de divisão na sequência do texto. Até dentro de casa. Porque quando o reino chega, ele não apenas confronta o pecado lá de fora, mas ele expõe lealdades do lado de dentro. O Evangelho exige uma resposta pessoal. E essa resposta cria uma linha invisível. De um lado da linha, quem se rende a Cristo. Do outro lado, quem é resistente ao chamado de Deus. E quando essa linha passa dentro da família, ela fere, ela divide. Não porque o Evangelho destrói relações, mas porque ele revela quem realmente governa o coração dos membros daquela família. Seguir a Jesus deixa de ser algo cultural e passa a ser uma decisão que vai redefinir as nossas prioridades, os nossos afetos, as nossas alianças. E nem todos estarão dispostos a ir na mesma direção, mesmo que seja entre pai e filho, entre mãe e filha, entre sogra e filha, como Jesus está dizendo aí no texto que nós acabamos de ler. Mas aqui está o ponto que tudo muda. Esse fogo não cai primeiro sobre o mundo, não cai primeiro sobre as famílias, cai primeiro sobre quem? Sobre o próprio Filho de Deus. É por isso que Jesus fala de batismo no início do texto aí, se você está acompanhando. Quando Jesus fala de um batismo que ele precisa enfrentar, ele está falando da cruz. Ele seria mergulhado no sofrimento. Não um sofrimento qualquer, mas ele carregaria sobre ele o peso de todo o pecado, de toda a culpa. A ira de Deus estaria sobre Jesus naquela cruz. Jesus estaria ocupando exatamente o lugar que pertencia a mim e a você. Jesus está levando sobre ele a nossa culpa. E o mais impressionante, ele não está fugindo disso. Ele não está com medo disso. Ele está dizendo, como que eu me angustio?
até que isso se cumpra. Mas ele está dizendo, isso vai se cumprir, isso vai acontecer, e eu vou, porque eu sou obediente ao meu Pai. Não é um desespero de Jesus, é uma decisão resoluta, é uma decisão dele, ele quis fazer isso no nosso lugar. Ele sabe o que vai acontecer com ele daqui a algum tempo, se a gente olhar para aquele momento da escrita do livro de Lucas. Ele sabe, mas mesmo assim, ele vai. Jesus não foi empurrado para a cruz. Jesus não se entrega para corrigir um plano que não deu certo. Ele foi por vontade própria. Ele quis ir até a cruz. Ele escolheu obedecer. Ele decidiu salvar. O fogo que era para consumir você e eu, consumiu a ele primeiro. Isaías fala que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E por causa das suas pisaduras, do seu sofrimento, nós fomos sarados. Essa é a graça do Evangelho. E agora, a partir disso, Jesus diz algo bem desconfortável. Vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Não. Pelo contrário, eu vim trazer divisão. Mas como assim? Jesus não é o príncipe da paz? Como é que ele quer trazer divisão? Pois é. Nós precisamos entender isso corretamente. Jesus traz paz com Deus. Jesus acalma a ira de Deus. Enquanto a queda de Adão trouxe inimizade do homem com Deus, gerou um abismo intransponível entre a humanidade e Deus. Deixou Deus irado com o homem, trouxe morte, castigo, colocou o homem debaixo do justo castigo de Deus. Esse batismo que Jesus se refere, esse mergulho no sofrimento que ele teria que passar na cruz, nos une de volta com Deus, traz paz com Deus. A morte vicária de Cristo trouxe paz com Deus. Substitui a nossa culpa, paga o preço do nosso pecado, sofre em cima dele o juízo que era sobre nós. Paz com Deus, então, não significa paz com o mundo. Do contrário, isso geraria conflito com o mundo. É disso aí que Jesus está falando quando ele fala nas divisões das famílias. Quando um pertence ao reino e o outro não. Isso acaba gerando divisões. Quando alguém se rende a Cristo, essa pessoa entra em paz com Deus por causa de Jesus. Mas inevitavelmente ela vai entrar em conflito com o mundo que está rejeitando a Deus. Por isso que é tão importante e significativo essa questão do cristão não se envolver num julgo desigual. Porque alguém que tem paz com Deus vai entrar numa relação de alguém que tem inimizade contra Deus. Quem se rende a ele encontra a paz. Mas quem o rejeita entra em choque com aquele que se rendeu. Isso não fica no nível da fala, do debate. Jesus leva isso para um lugar mais sensível possível, que é o relacionamento familiar, dentro da própria casa. Pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe. Ou seja, seguir Jesus não é só uma decisão espiritual interna. É uma decisão que mexe com tudo, com família, com relações, com prioridades, com identidade. Por quê? Porque Jesus não aceita ser apenas uma parte da sua vida. Ele exige ser o centro da nossa vida, da nossa adoração. Não tem como separar da nossa vida. Ah, isso aqui pertence a Deus. Isso aqui não. Isso aqui eu vou levar do jeito que eu bem entender. Ou você pertence a Deus, ou você não pertence a Ele. E quando alguém coloca Cristo no centro, quem está ao redor e não colocou, vai sentir o peso dessa decisão. Sabe por quê? Nem todos aceitam, nem todos entendem, nem todos permanecem. Então entenda, o problema não é o evangelho. O problema sempre vai ser o coração do homem.
Ah, mas então é o evangelho que está causando divisões nas famílias. Não. O que está causando divisões nas famílias é a dureza do coração. Porque o evangelho traz paz com Deus. E quem não quer o evangelho, ele está em rebeldia contra Deus. Ele está mergulhado no pecado. Ele está olhando para Deus e dizendo: sai para lá, porque quem governa a minha vida sou eu. Eu não quero compromisso com o Senhor. Isso é duro de dizer, não é? Mas é exatamente assim que se porta aquele que não quer que o Senhor reine no seu coração. Por isso que alguns se rendem, outros resistem. E o que Jesus faz é expor o que já estava escondido. Ele revela de que lado cada um está. Irmãos, de novo, não existe neutralidade diante de Cristo. Você não consegue ouvir tudo isso e ficar em cima do muro. Ou você se rende, ou você resiste. Não dá para ficar indiferente diante do agir de Deus. E aqui está o ponto onde esse texto nos alcança hoje. Muita gente quer um Jesus confortável, um Jesus que acolhe, um Jesus que não confronta, um Jesus que perdoa, mas que não transforma, um Jesus que aceita você ficar do jeito que você quiser, agir do jeito que você bem entender, um Jesus que anda junto, mas que não exige nada em troca. Só que esse Jesus, meus irmãos, ele não existe. Ele não existe. O verdadeiro Jesus que salva, ele salva, mas confronta. Ele ama, mas corrige velhas práticas da vida. Ele chama, mas ele, ao mesmo tempo, ele exige uma entrega total. Você entende agora por que Jesus trata coisas práticas primeiro, antes de falar sobre o divisor de águas no final do texto? Se a gente olhar um pouquinho para trás, no capítulo 12, já foram várias pregações aí nos domingos anteriores. Lucas, ele trata de uma unidade temática forte que se complementa aqui. Nos versículos 1 a 12, Jesus trata da hipocrisia. De 13 a 24, a 34, ele trata do perigo das riquezas. Do 35 a 48, ele fala da vigilância à espera do Senhor. E agora ele expõe a crise e a decisão diante do reino. Você consegue perceber aí a progressão que Jesus está dizendo? Jesus começa falando da hipocrisia para ele dizer assim, ó, para de viver de aparência. Depois ele fala das riquezas para dizer, você não pode viver pensando só em coisas desse mundo. Depois ele olha para você e fala, ó, esteja preparado, vigilante, porque o rei vai chegar a qualquer momento e você não sabe a hora que ele vai chegar. E agora ele fala que seguir a Jesus pode custar coisas reais da sua vida. Pode custar aprovação, pode custar relacionamentos, até mesmo dentro da própria casa. Pode custar conforto. Mas a pergunta é, vale a pena seguir um Cristo que não exige nada em troca, mas que não salva? Ou seguir o verdadeiro Cristo que transforma tudo e que te dá o direito de ser chamado de filho de Deus e te leva para ter uma vida eterna com Ele para todo o sempre? Qual Cristo vale a pena você seguir? Jesus não é um Deus de longe que exige tudo de seus seguidores e não oferece nada em troca. Ele é o Emanuel, o Deus presente, aquele que veio até nós, aquele que entrou na nossa dor, que tomou em cima dele a nossa culpa, que sofreu o castigo no nosso lugar, que abriu o caminho para nós termos vida com Deus. E agora nos chama não apenas para segui-lo, mas para viver com Ele, por Ele e para Ele. Então, no fim, só existem dois tipos de pessoas aqui. Aquelas para quem o fogo do juízo já veio e já caiu sobre Jesus, e por causa disso não precisa ter o fogo do juízo sobre a sua alma no inferno, porque Jesus pagou o preço. E o outro tipo de pessoas que rejeitou a Jesus e agora vai estar sob o fogo da ira da condenação. Esses dois tipos de pessoas. Então a pergunta não tem que ser, você gosta de Jesus? A pergunta tem que ser, você já se rendeu a Ele de verdade?
Mesmo que isto custe tudo para você? Porque o reino de Deus não veio para deixar a sua vida intacta, confortável, com sombra e água fresca. Ele veio para expor, para confrontar, para transformar completamente quem você é. Mas o melhor de tudo, para te dar vida eterna e dar o direito de você ser chamado filho de Deus. E o problema é que, mesmo diante de tudo isso aí, muitos continuam sem perceber o que Deus está fazendo bem diante dos seus olhos. Por isso Jesus vai aprofundar um pouco mais o ensino dele na sequência do texto. Olha aí para os versículos 54 a 57. Olhe para a sua Bíblia, vamos ler novamente. A cegueira que engana. Jesus disse ainda às multidões: quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, logo dizem que vai chover e assim acontece. Quando vocês notam que o vento está soprando do sul, logo vocês dizem que vai fazer calor e faz mesmo. Aí Jesus vai e puxa a orelha, né? Hipócrita, você sabe interpretar a aparência da terra, do céu, mas você não sabe discernir essa época. E por que não julgam também por vocês mesmos aquilo que é justo? Então, depois de Jesus dizer que o reino confronta e divide, Jesus revela um problema ainda mais grave, mais sério. Não é porque as pessoas rejeitam, é que elas não percebem o que Deus está fazendo. Não conseguem ver o agir de Deus porque estão mortas nos seus delitos e seus pecados. Isso é muito sério, é muito assustador. No contexto do momento em que Jesus estava ensinando, Israel vivia um tempo de alta religiosidade, o templo em plena atividade, mas tinha muito pouco arrependimento real, muito pouco reconhecimento verdadeiro sobre quem é Deus. O povo estava cercado de práticas religiosas, de tradições, de conhecimento das Escrituras, de expectativas da vinda do Messias, só que o coração permanecia longe de Deus, distante de Deus. Eles sabiam falar de Deus, mas eles não se rendiam a Deus, eles não se submetiam a Ele. Eram atentos às coisas externas, mas eram insensíveis para as realidades espirituais. Por isso, quando Jesus vem cumprindo as promessas, realizando sinais claros, trazendo o reino de Deus para perto, eles simplesmente não discernem. Por isso que eles ficam pedindo: Senhor, dá mais sinais, porque não conseguiam reconhecer que Deus estava presente entre eles. Estavam cegos espiritualmente. E essa cegueira impede o homem de enxergar o que é óbvio. Deus estava agindo, o Messias estava presente entre eles, mas eles continuavam agindo como se nada tivesse acontecendo. Não era falta de sinais, não era falta de informações, era dureza no coração mesmo. Era cegueira espiritual em plena presença da luz, que é Jesus. Por isso que o Senhor olha para a multidão e diz: quando vocês veem uma nuvem vindo do ocidente, vocês logo dizem: hoje vai chover, né? E chove de verdade. Quando vê aquele vento soprando, vindo do oeste, vocês dizem: vai fazer calor. E faz. Eles sabiam ler o céu. Eles conheciam os sinais que vinham do tempo. Eles entendiam o tempo. E Jesus não critica isso. Pelo contrário, Jesus reconhece isso. Vocês sabem discernir bem as coisas da vida. Mas então vem a denúncia: hipócrita. Vocês sabem interpretar os aspectos dessa terra, do céu, mas vocês não sabem interpretar o que está acontecendo bem diante dos olhos de vocês nesse tempo. Percebe o peso disso? Eles eram especialistas no que era secundário, mas continuavam completamente cegos para o que era essencial. Irmãos, parece que não muda nada daquele tempo para o tempo de hoje. Tanta preocupação com detalhes, com coisas supérfluas, enquanto o essencial, que precisaria debruçar o coração, acaba ficando de lado.
sabem prever a chuva, mas não percebem que o próprio Filho de Deus estava bem em pé e vivo diante deles. E aqui que é o ponto central. Eles tinham tudo. As profecias estavam cumprindo diante dos olhos deles. O tempo prometido e a promessa feita pelos profetas que eles conheciam muito bem, estavam cumprindo bem debaixo do nariz deles. João Batista já tinha vindo primeiro para preparar o caminho da chegada do Salvador. Jesus veio, operava milagres públicos diante deles, inegáveis, toda hora. O céu nunca esteve tão perto da terra, e mesmo assim eles não conseguiam enxergar. Por quê? Porque não faltava inteligência, mas faltava visão, vontade de reconhecer. Eles podiam entender, enxergavam, mas não se rendiam a Jesus. Tinham capacidade, mas resistiam à verdade. Sabe o que é isso, meus irmãos? Isso é dureza de coração. É por isso que o profeta orou, né? Senhor, tira o coração de pedra desse sujeito e coloca dentro dele um coração de carne. Talvez essa seja a oração que você tem que fazer para aquele amigo, parente, irmão. Senhor, tira o coração de pedra do peito desse sujeito e coloca um coração de carne para que ele seja receptivo ao chamado do Evangelho. Jesus usa uma palavra pesada aqui. Hipócritas. Porque eles eram religiosos. Eles falavam de Deus, eles frequentavam práticas religiosas, eles discutiam, conheciam detalhes da lei, mas ao mesmo tempo estavam cegos para a maior obra de Deus diante de seus olhos. Deus presente, e eles não conseguiam enxergar. Preferiam discutir o tempo do que discernir a eternidade. E o pior de tudo é que isso não é apenas um problema daquele tempo, não é? É um padrão de toda a história bíblica, que vem de lá e chega até nós nos dias de hoje. Deus continua falando, Deus continua agindo, Deus continua se revelando, e o homem continua com o coração endurecido. Mas aqui no texto chega ao ápice, né? Deus não estava apenas falando, ele estava presente. E mesmo assim, ele não era reconhecido por aquele povo. Eles não perceberam que aquela era a hora crítica da história, um momento decisivo, o tempo em que Deus visitaria os homens. Eles perderam isso. O profeta Miqueias já tinha dito isso, né, em Miqueias 7:2. Desapareçam da terra os piedosos, e não há entre todos um só que seja reto. Todos ficam à espreita para derramar sangue. Cada um caça o seu irmão com rede. Isaías também denunciou, capítulo 6, versículo 9 e 10, também confrontando o povo, dizendo: vai e diga a esse povo, ouçam, ouçam, mas sem entender. Vejam, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração desse povo, endureça-lhes os ouvidos, feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Olhos que veem, mas não enxergam. Ouvidos que ouvem, mas não discernem. Ou seja, o que Jesus está denunciando ali não é algo novo. É o cumprimento de uma cegueira espiritual já anunciada. Deus fala, Deus age, Deus se revela, e ainda assim o homem resiste e não percebe que Deus está agindo. Será que isso não tem acontecido perto de nós? Então Jesus vai fazer uma pergunta final. Por que vocês não julgam por si mesmos o que é justo? Ele está dizendo, vocês não conseguem perceber isso? Eles estavam deixando outros pensarem por eles. Eles estavam seguindo líderes cegos, ignorando a própria consciência. E Jesus chama cada um a uma responsabilidade pessoal. Irmãos, reflita comigo. Esse texto também deve ser aplicado para nós.
Tem gente hoje que é desse jeito. Entende de tudo, de política, de economia, de tecnologia. Tudo que você tenta conversar com a pessoa entende. Sabe de tudo que está acontecendo no mundo, mas não consegue discernir o que Deus está fazendo debaixo dos olhos dele. Sabe interpretar o cenário, mas não discerne a própria alma, o próprio relacionamento com Deus. Tem gente que conhece a Bíblia, que ouve sermões todos os domingos, que frequenta a igreja, mas que continua cego. Por quê? Porque o problema não é falta de luz. O problema é coração duro, que resiste à luz do Evangelho. E aqui é o ponto mais perigoso. Um engano não é rejeitar. Um engano é passar desapercebido. É ignorar o que Deus está fazendo perto de você. É viver apático, distante do que Deus está fazendo bem diante dos seus olhos. É viver como se tudo fosse normal, enquanto Deus está agindo e o fim se aproxima. É estar cercado de evidências e mesmo assim continuar indiferente. Mas sabe o que Jesus está dizendo? Vocês precisam parar de discernir o tempo em que estão vivendo. E começar a olhar para Ele de verdade. Porque Deus não está em silêncio. Ele continua agindo no meio da igreja. O reino chegou. Cristo está sendo anunciado. Então a pergunta não é, você entende as coisas da vida? A pergunta tem que ser, você está discernindo o que Deus está fazendo e o que Ele está exigindo de você agora, hoje? Cuidado, meus irmãos. O maior perigo não é a falta de luz. O maior perigo é fechar os olhos diante da luz que Deus está colocando diante de você. Acho que nós que enxergamos não conseguimos se colocar no lugar de alguém que não tem a visão. Às vezes a gente fecha os olhos para tentar sentir como uma pessoa que não enxerga, mas se está escuro, está tudo preto. Se acende a luz, mesmo com os olhos fechados, a gente percebe que alguma coisa diferente aconteceu. Aquele que não tem visão, ele não percebe nada. Nada passa diante dos olhos. É um vácuo. É como se nada existisse. Pessoas que vivem diante da luz, mas que estão com os olhos fechados, estão agindo assim. Não faz diferença se é de noite ou se é de dia. Não faz diferença se o sol está brilhando ao meio-dia, lá em Cuiabá, na praça pública da cidade, debaixo do asfalto, com 42 graus na sombra. Ou se está no meio da madrugada, numa noite de inverno. Não faz diferença. Faz diferença, porque os olhos estão fechados. Não dá para esperar mais. Hoje é dia de tomar uma decisão. É a urgência que decide. Vamos olhar então para a última parte do texto, os dois últimos versículos, 58 e 59. Quando você for com o seu adversário ao magistrado, ao juiz, faça o possível para chegar a um acordo com ele enquanto vocês estão a caminho. Isto é, faça um acordo entre vocês antes de chegar na presença do juiz. Porque o juiz vai entregar vocês, você é o oficial de justiça, e o oficial de justiça vai colocar você na prisão. E eu digo para você, que você não vai sair da prisão enquanto não pagar o último centavo. Jesus está contando uma história, usando uma cena que era muito comum naquele momento em que ele estava ensinando, no cotidiano jurídico daquela época, para explicar isso aqui. Naquele tempo, disputas legais eram frequentes e havia um procedimento conhecido. Isso é muito inteligente, né? Até hoje existe esse princípio aí, né? O princípio da conciliação, né? Às vezes alguém leva uma causa para o juiz, antes de julgar o caso, ele dá um tempo para as duas partes tentar chegar num acordo e resolver por conta própria, para ele não ter que agir.
Então, antes de chegar ao tribunal, tinha uma oportunidade de acordo. Mas se não tivesse reconciliação, enquanto eles estavam no caminho para ir para o juiz ia dar a condenação. E qual que era a condenação? O devedor seria entregue ao oficial de justiça. O oficial ia pegar aquele devedor, colocar na prisão, e ele ia ficar preso até que ele pudesse pagar a última parte daquela dívida. Só que aqui tem um detalhe muito importante. Quem não tinha como pagar, nunca mais saía da prisão. Ou seja, Jesus está pegando uma situação que todo mundo conhecia e dizendo: se você tem bom senso na tua vida comum, por que você não pode ter bom senso para as coisas que são eternas? Se você tem juízo para tentar resolver as coisas antes de chegar diante de um juiz da terra, por que você não tem o mesmo princípio para agir em coisas que são eternas e muito mais sérias do que isso? E aqui o ensino de Jesus ganha um peso ainda mais pessoal. Até agora ele vinha falando vocês, de uma forma genérica. Mas agora ele muda para você. É como se ele olhasse para cada pessoa individualmente e dissesse: isso não é genérico mais. Isso agora é particular com cada um de vocês. É como se ele olhasse para cada um, né? E dissesse. Percebe o que Jesus está construindo aqui ao longo do capítulo? Você precisa decidir se você é um servo fiel ou se você é um servo infiel. Sabe por quê? Porque o reino chegou. Isso é uma crise. Vai haver divisão. Você precisa sair de cima do muro. Você precisa tomar partido. Deus está falando. Você precisa discernir as coisas espirituais. Você precisa agir. Sair de cima do muro. Agir agora. Jesus está sendo claro quando ele diz: você ainda está com o seu adversário no meio do caminho. Você ainda não chegou no juiz. Resolve isso logo. Por quê? Porque se chegar no tribunal, acabou. Não tem mais jeito. Não tem mais negociação. Não tem mais acordo. Não tem mais saída. Diante do juiz vai vir a sentença. Qual que é a sentença? Prisão. E não é só prisão. Olha para o que Jesus acrescenta. Você não vai sair de lá até pagar o último centavo. E aqui está o ponto, né? Quem não tem como pagar nunca sai, morre lá. Entenda o que Jesus está dizendo aqui espiritualmente com isso. Não é só sobre um tribunal humano, é sobre estar diante do tribunal de Deus, onde o próprio Deus é o juiz. O adversário aponta para a lei que te acusa o tempo inteiro. O juiz é o próprio Deus. O caminho é o teu tempo de vida nessa terra. O tribunal é o juízo final. Jesus está dizendo: você está a caminho desse encontro. Todos nós estamos. E nenhum de nós sabe a hora que a gente vai chegar ao fim do caminho. Estamos caminhando em direção ao grande tribunal de Deus. E aqui que entra a urgência. Enquanto ainda estamos no caminho, ainda há tempo, ainda há oportunidade, ainda há esperança, ainda existe graça. Só que isso não vai durar para sempre. A tempestade da ira de Deus está chegando. Como disse o profeta Joel, em Joel 2:11, quando o profeta disse: o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque o seu arraial é enorme, e quem executa as ordens é poderoso. Sim, grande, muito terrível é o dia do Senhor. Quem poderá suportar? Ou seja, o dia do juízo não é uma ideia abstrata, distante. É uma realidade certa, inevitável. E ninguém pode enfrentá-lo por si mesmo. Jesus está dizendo: o juízo está próximo e só escapa do juízo quem paga. Mas a pergunta é séria: quem que pode pagar esse preço? Quem pode pagar o preço da liberdade? Quem pode pagar a culpa? Só o Rei da Glória é capaz de pagar o preço. Jesus está dizendo: eu estou com você,
Eu paguei o preço naquela cruz. Só quem crer em mim, com o coração e confessar com a boca, pode escapar do juízo de Deus, da ira de Deus, porque o único capaz de pagar o preço sou eu. Não existe outro. Se você tentar pagar por conta própria, você vai ficar preso por toda a eternidade. Pense nisso. Ainda tem tempo de se reconciliar com Deus. Nós somos devedores. Essa dívida não é pequena. É uma dívida impagável por nossos próprios méritos, atos. Não é algo que dá para ajustar depois. A palavra de Deus diz que todos pecaram e estão destituídos, separados, afastados da glória de Deus. Ninguém tem como pagar essa dívida por conta própria. A única forma de acordo é se rendendo a Cristo, porque Ele tomou sobre Ele a nossa dívida. Ele pagou aquilo que nós nunca poderíamos pagar. Ele levou sobre Ele o juízo. Por isso, por meio dele, o juiz pode deixar de ser juiz e se tornar pai. Mas quem rejeita isso, não vai encontrar o pai, vai encontrar o juiz severo e vai estar sozinho. E aí não tem defesa. A sentença já está definida. É a prisão. E a prisão aqui não é temporária. Depois que partir dessa terra, não dá mais para escapar. Não existe estado intermediário em que você paga o pecado e quando você fica melhor você vai para o céu. Não existe. Não existe. Não existe outra forma de voltar e terminar de melhorar para depois você alcançar a salvação. Não existe. Só tem uma oportunidade. E essa oportunidade está diante de você. E ela se chama Jesus Cristo. Você não sairá dali, porque nunca vai conseguir pagar. Então, o que Jesus está ensinando aqui é isso. Resolva isso agora. Não deixa para depois. Não quando for conveniente. Não quando souber tempo. Tem que ser agora. Tem gente que vive como se fosse o senhor do tempo. Que pudesse controlar o tempo e decidir a hora que ele bem entender. Há menos de 2 meses, um irmãozinho querido da igreja foi trabalhar, bateu de frente num micro-ônibus que vinha, ficou 42 dias internado e partiu para o Senhor. Quantos casos desses acontecem? A pessoa sai de casa bem, empolgado, indo trabalhar, buscar o pão de cada dia. No meio do caminho acontece alguma coisa e nunca mais volta para casa. Ninguém sabe a hora. Ninguém é capaz de prolongar 1 minuto que seja ao curso da sua vida. Nós estamos no caminho. E o destino é certo. Tem gente que adia decisões espirituais. Depois eu vejo isso. Mais para frente eu me acerto. Irmãos, isso é loucura. Ninguém sabe quanto tempo ainda tem no caminho. E aqui que entra o ponto mais sério. Não existe segunda chance diante do tribunal. A decisão é feita aqui, no caminho, na vida. Enquanto há caminho, há graça. Quando chegar no tribunal, ou você encontra um pai, porque a tua dívida foi paga por Jesus, ou você encontra um juiz severo que te coloca para sempre em castigo e sofrimento eterno. Irmãos, entenda uma coisa. Jesus não termina esse texto informando. Ele termina pressionando o coração do discípulo. Porque, no fundo, não é sobre entender melhor. É sobre decidir enquanto ainda tem tempo. Você não é um espectador dessa mensagem. Você está no caminho. Você está indo ao encontro do juiz. Quer esteja consciente disso ou não. Quer você queira ou não. A caminhada está acontecendo.
Depois, se nós nascemos, não tem volta mais. A gente vai chegar no fim. E a grande questão não é, você entendeu? A questão é, você já se acertou com Deus? Porque existe algo muito assustador aqui. Não é só que o juiz vem, é que quando ele chegar, não tem mais tempo para a negociação. Hoje ainda há voz, hoje ainda há convite, hoje ainda há pregação do evangelho, hoje ainda há cruz, mas esse hoje não vai durar para sempre. Então pare de adiar enquanto dá. Você pode até saber as palavras certas, pode até reconhecer o que precisa de Deus, mas enquanto não houver rendição total, você ainda estará em dívida com Deus. O convite de Jesus é: resolva isso no caminho. Corra para Cristo, abrace a cruz, reconcilie-se com Deus, enquanto Ele ainda se deixe achar. Buscai ao Senhor, enquanto se pode achar. Porque chegar diante do juiz sem Cristo é entrar numa dívida que ninguém é capaz de pagar. Então, pense individualmente. Você já se rendeu a Jesus? Se sim, você não precisa fazer mais nada? Claro que precisa. A palavra de Jesus também é para quem já tem Jesus no coração. A palavra de Jesus é: pare de brincar de ser crente. Não brinque com o tempo que Deus colocou nas suas mãos. Você foi alcançado pela graça. Então seja grato pela graça que te mudou. Você não foi chamado para viver distraído, acomodado, relaxado, vivendo o evangelho de qualquer jeito, de forma superficial. Nós precisamos acordar, viver com um senso de urgência. Leve o pecado a sério. Leve o evangelho a sério. Leve as pessoas ao seu redor a sério. Porque tem gente caminhando do seu lado, indo para o inferno, e você não está fazendo nada para mostrar o amor de Deus para a vida dessa pessoa. Deus te colocou nesse caminho, não foi por acaso. Deus colocou a gente onde Deus colocou, não foi à toa. As pessoas que convivem com você nos dias da tua semana não é à toa. Nós precisamos ser luz, e luz precisa brilhar no meio das trevas. Então, meus irmãos, para encerrar agora, o reino já veio, o fogo já foi aceso, a cruz já foi levantada, Jesus já cumpriu o que deveria cumprir. Ele disse: está consumado. Agora só precisa uma coisa: mudar enquanto é tempo. Amém? Vamos orar? Curva a sua cabeça. Vamos ter uma palavra de oração.